A TV TRT recebe a professora da Universidade Federal da Paraíba, Fátima Pereira, para neste mês de junho conversar sobre o Dia Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. O dia 12 é a data que marca essa luta pelo combate ao trabalho infantil. Professora, obrigado pela participação da senhora aqui na TV TRT. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, a você e a TRT. Professora, como é que começou essa história da senhora, história de vida, história profissional de estudo a essa temática do trabalho infantil? Bom, eu já trabalhava com a questão da infância e adolescência e no doutorado comecei a me interessar então para conhecer, trabalhando com crianças em situação de rua, percebia que o trabalho infantil era algo muito vigente no dia a dia, no cotidiano delas. Muitas vezes as crianças e adolescentes iam para a rua devido à necessidade de trabalhar. E aí no doutorado eu fui estudar o trabalho infantil e já tem assim cerca de quase 20 anos que tenho sistematicamente desenvolvido alguma atividade de pesquisa ou de extensão na Universidade Federal da Paraíba, onde trabalho. Pesquisas tanto no sentido de compreender as implicações psicossociais do trabalho infantil, ou como alguns preferem chamar, as consequências do trabalho infantil, como também temos nos preocupado de formar profissionais que possam intervir nessa realidade nas instituições onde eles vão trabalhar, seja como psicólogos, sejam agentes de direitos humanos ou profissionais, inclusive, de outras áreas, do direito, do serviço social, da pedagogia. O interesse, a preocupação começou com a pesquisa com crianças em situação de rua, se estendeu para o doutorado e tem continuidade com várias atividades que nós temos feito sistematicamente. Todos os anos desenvolvemos alguma pesquisa, às vezes analisando a relação com a saúde, às vezes com a educação, às vezes com o ato infracional, a compreensão, a percepção dos profissionais que trabalham em várias instituições, seja da educação, seja da assistência, seja da saúde, seja da justiça, de como visualizam o trabalho infantil, qual a concepção que tem, como se dá o trabalho de enfrentamento, quais são os mecanismos, avaliando as políticas que o Brasil tem desenvolvido no sentido desse enfrentamento, especificamente o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que em 2013 passou por uma mudança, deixou de existir com a característica que ele tinha, ocupando no seu lugar as estratégias de enfrentamento do trabalho infantil. Então nós sempre temos investigado e tentado compreender um pouco essa questão, as causas, as consequências, a política que o Estado brasileiro vem desenvolvendo e como essa política funciona mais especificamente nos municípios de João Pessoa ou outros municípios da Paraíba. Professora, nessas quase 2 décadas dedicadas a esse tema, a senhora considera que o combate ao trabalho infantil na Paraíba, no Brasil, esse combate, ele evoluiu ou ainda deixa muito a desejar? Eu diria que evoluiu. Houve realmente, quando eu comecei a estudar, por exemplo, você não tinha uma produção aqui na Paraíba, em João Pessoa, você não tinha profissionais com esse conhecimento trabalhando nesse enfrentamento. Hoje nós temos, por exemplo, um Fórum Nacional, um Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que congrega várias instituições, cerca de 40 e poucas instituições, e todas essas instituições, além do seu trabalho no Fórum, além do trabalho de articulação e parceria, desenvolvem nas suas instituições trabalhos específicos nesse enfrentamento. Então eu considero que isso é um avanço, o fato de nós termos na Universidade Federal, não apenas o meu trabalho, mas também de outros colegas, nesse enfrentamento, isso também significa avanço. Porém, eu acho que também temos alguns aspectos que retrocederam. Nós já tivemos situações em que o trabalho infantil, os números do trabalho infantil na Paraíba tinham diminuído bastante. E nos últimos anos nós temos presenciado um crescimento
E isso só daquele trabalho que é, vamos dizer assim, contado pelo IBGE. Há um outro grupo de trabalhos que não necessariamente não são identificados ou contados como tal. Então, se nós olharmos por esse aspecto, veremos que nós temos vários retrocessos. Eu costumo dizer que é meio uma espécie de uma gangorra em relação aos números. Tem período que diminui, tem período que sobe. Então, assim, eu acho que é um grande também retrocesso é o fato do Brasil ter modificado a política de enfrentamento. Nós tínhamos, como eu disse, um programa específico para esse enfrentamento e ele deixou de existir. Ele tinha uma série de dificuldades, ele tinha, vamos dizer assim, alguns aspectos que eram meio nós no sentido do crescimento do programa, mas nós não podemos deixar de reconhecer que ele trazia uma contribuição importante, principalmente porque ele funcionava naquilo que seria o contraturno da educação. O Brasil não tendo de fato consolidado o que determina a LDB de uma educação em tempo integral, então esse programa ele fazia o contraturno que evitava a criança ir para a rua e desenvolvia um trabalho, como eu disse, com várias dificuldades, inclusive com alguns municípios com mais dificuldades do que outros, mas nós tínhamos atividades regulares de reforço escolar, de arte e de cultura. E na medida em que o Brasil modificou essa política, partindo para uma política hoje chamada Serviço, Convivência e Fortalecimento de Vínculo, o trabalho infantil não é o foco principal mais da política. Então isso, a meu ver, também é um retrocesso. Professora, o Tribunal do Trabalho, a Justiça do Trabalho, é uma instituição que julga processos. Ela julga, digamos assim, a relação patrão-empregado. Mas, ao mesmo tempo, tem essa veia, digamos assim, social, de se dedicar, por exemplo, à luta no combate ao trabalho infantil. Ministério Público do Trabalho também. Na opinião da senhora, como estudiosa, que importância tem instituições como estas se dedicarem a esse enfrentamento ao trabalho infantil? Acho que são duas instituições, as que você citou, há outras, mas restringindo-me às duas que você citou, eu acho que são duas instituições com um papel significativo, por vários aspectos, né? O primeiro, claro, pelo aspecto social, no sentido de que torna visível, acho que o fato de hoje estar aqui sendo entrevistado por uma mídia do tribunal, acho que isso é um elemento importante. O tribunal, então, desempenha um papel para além do julgamento da relação patrão-empregado, patrão-empregado ou empregado-empregador. No sentido, acho que essas instituições podem contribuem na medida em que reconhecem determinados mecanismos ou põem em execução determinados mecanismos de defesa, que no caso da criança trabalhadora, nem sempre ela se dá pelas vias de um contrato de trabalho formal esclarecido. Então, na medida em que tanto o tribunal como o Ministério Público, no caso do Ministério, tem uma atuação mais de fiscalização ou de coibir ou de estar atento a essas situações em que além do indivíduo, quer dizer, o dano do trabalho não é só para aquela criança, indivíduo ou adolescente que está trabalhando, mas é para toda a infância. E aí eu acho que tanto o Ministério Público como o Tribunal têm um papel fundamental no sentido de fiscalizar, no sentido de estar, mesmo que a ação específica do Tribunal não seja fiscalizadora, mas criar mecanismos e reconhecer mecanismos nas relações com as instituições públicas, que compõem inclusive os outros poderes, é fundamental para que a sociedade tenha nessas duas instituições uma salvaguarda do direito da criança e uma salvaguarda no sentido da proteção da criança para que ela possa se desenvolver, como diz a própria Estatuto, o desenvolvimento integral. Então, acho que elas têm um papel fundamental e essa relação delas com a sociedade e com as outras instituições podem criar ou reconhecer determinados mecanismos de proteção. Até o esclarecimento mesmo, né, assim, do tribunal focar nesse esclarecimento do crime que é, né, o trabalho infantil, sim, não é isso, professor? Sim. Acho que tem um poder, né, o próprio fato deles constituírem, de certa forma, já um poder, já define isso, mas quando a sociedade
identifica que essas duas instituições nominam e reconhecem o trabalho infantil como um ato danoso ao desenvolvimento e define isso e prescreve isso, faz com que a sociedade reconheça e perceba isso, porque muitas vezes a sociedade ou não tem o conhecimento, a depender do nível de escolaridade e de acesso a determinados tipos de informações que essas duas instituições podem levar. E para aqueles que, mesmo tendo um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de informação, pode desrespeitar a infância, né? Porque, não, como eu disse, não é só o indivíduo que né? Quando você tem um número significativo de crianças trabalhando, não vai ser apenas um indivíduo que vai ser prejudicado, mas toda a sociedade. Então, as ações dessas duas instituições são fundamentais nesse sentido, né? Eu vejo muito essa ideia de ter mecanismos de proteção. Eu acho que o tribunal, inclusive, pode fazer, né, e vem desenvolvendo algumas coisas nesse sentido. Eu acho que é fundamental para que a gente tenha, então, essa defesa e essa proteção efetivada na prática, né? Professora, as pesquisas, os números que são divulgados em relação ao trabalho infantil, tanto aqui na Paraíba quanto no Brasil, na opinião da senhora, elas são confiáveis? O IBGE divulga, vez por outra, alguns números sobre trabalho infantil. Elas retratam um pouco da realidade ou não? Então, essa questão ela é muito complexa, Vira, porque assim, evidentemente que um pesquisador, mesmo um pesquisador de uma universidade federal, eu trabalho inclusive com recursos financiados pelo CNPq, eu não tenho vamos dizer assim, condições de negar os dados que o IBGE produz. Todavia, alguns pesquisadores, e eu me enquadro dentre esses pesquisadores, reconhecemos que o IBGE não tem, por exemplo, metodologia de pesquisa e identificação de algumas atividades de trabalho, até pela característica dessas atividades. E aí eu cito alguns exemplos. No caso do trabalho doméstico, é uma atividade de trabalho que acontece no interior dos lares, que passa muito por uma dimensão cultural. A sociedade brasileira defende e contribui muito na persistência do trabalho infantil por uma dimensão cultural, e muitas vezes no interior dos lares não é possível, a não ser por uma denúncia, que os órgãos, inclusive com papel para tal, o próprio Ministério Público a gente já falou, mas citaria o Conselho Tutelar, que tem um papel primordial nesse sentido, às vezes não consegue acessar. Então, que dirá um instituto feito o IBGE, não tem necessariamente como identificar o trabalho infantil doméstico, o que significa que os dados eles acabam sendo a menor número. Há também uma questão metodológica, por exemplo, recentemente saiu uma publicação da pesquisa 2016 do IBGE, onde o IBGE deixa de lado ou faz uma contagem diferente do trabalho para próprio consumo. E nós identificamos que boa parte do trabalho infantil no Brasil acontece exatamente aí. E são cerca de 716 mil crianças que não entram na contagem do IBGE, adotando-se esse critério. Então, isso é complicado. Depois, há outras atividades de trabalho que, pela característica, até pela conceituação, ou são atividades que não são reconhecidas socialmente, ou são atividades que se dão naquilo que nós chamamos dentro da socialização desviante, que é o caso, por exemplo, do tráfico de drogas e da exploração sexual comercial, que há uma dificuldade, inclusive, de reconhecimento do próprio Estado brasileiro, eu diria, em várias esferas, de que a atividade de crianças e adolescentes no tráfico de drogas constitui trabalho. E é uma denominação da própria Organização Internacional do Trabalho, tem uma convenção específica, a 182, o Brasil, inclusive, é signatário de várias convenções da OIT, inclusive da 182, fez em 2008 um decreto chamado Decreto Piores Formas, onde lista as piores formas, e o tráfico, assim como a exploração sexual comercial, é reconhecida através desse decreto pelo Estado brasileiro como uma atividade nas piores formas. E o IBGE não tem contagem específica para isso. Então, de certa forma, nós podemos levantar como hipótese que os números são bem maiores do que os dados que o próprio IBGE identifica. Professora, falar um pouquinho dessa dimensão cultural em relação
que a sociedade tem em relação ao trabalho infantil. Aquela velha e surrada frase de que é melhor trabalhar do que roubar. Isso ainda persiste ou já está realmente mudando? Infelizmente persiste. Ainda há no imaginário da sociedade brasileira, inclusive seja nas classes baixas, seja nas classes altas, nas classes baixas pela necessidade de sobrevivência e nas classes altas pelo desejo de exploração, esse mito, né, nós costumamos nominar de um mito, porque se defende essa ideia e nós compreendemos que nem é bom para a criança estar trabalhando, nem também estar roubando. O ideal seria que a criança tivesse estudando, tivesse acesso à escola, tivesse protegida nas relações familiares, tivesse protegida na relação com a sociedade e tivesse acesso principalmente a escola e a formação profissional na idade adequada, no caso dos adolescentes, inclusive naquilo que a própria OIT e o Brasil define como trabalho decente. Então, o adequado seria isso, que a criança estivesse estudando, que o adolescente, na idade adequada, tivesse também a formação profissional, porque a escola e essa formação, e principalmente a escola, ela vai possibilitar aquele capital cultural que é necessário ao adulto para se inserir quando adulto, né, sendo redundante, quando adulto na vida profissional. Então, o que a gente percebe é que esse mito, na verdade, é uma forma de manutenção dessa exploração e que invisibiliza as consequências do trabalho infantil. Então, nós temos identificado que, diferentemente da ideia de que o trabalho infantil ele é protetivo, ele é um antídoto contra a marginalidade, como alguns expressam, ele é, pelo contrário, um fator que propicia, ele é um fator que leva ao ato infracional, que leva ao que nós chamamos de socialização desviante, por variados motivos. A depender da atividade de trabalho, por exemplo, determinadas atividades em situação informal ou determinadas atividades que se dão dentro daquilo que o próprio decreto das piores formas chama de trabalhos perigosos, né, insalubres, ou, por exemplo, o trabalho noturno, são situações de trabalho que condicionam o envolvimento na socialização desviante. Uma criança que muitas vezes está trabalhando em situação de rua, ela está exposta a toda uma série de riscos. Dentre esses riscos está, inclusive, o risco de ser, de certa forma, assediada e, de certa forma, envolvida em atos infracionais, que tem, muitas vezes, por exemplo, a passagem do trabalho infantil para o trabalho no tráfico. E, então, nesse sentido, nós temos identificado que, necessariamente, o trabalho infantil não é um antídoto, ele, pelo contrário, ele é um propiciador, ele é um agravante para a socialização desviante e para o ato infracional. Tipo assim, um exemplo bem prático, a criança está vendendo, digamos assim, bombons, balas no sinal, o criminoso que está ali perto percebe a desenvoltura dela e passa a aliciá-la para o tráfico, para a exploração sexual. Quer dizer, na prática é isso, né, que a senhora está falando. É isso. Nós temos identificado, nesse tempo de pesquisa que nós já nos referimos, várias crianças e vários adolescentes que, em decorrência do trabalho infantil, foi envolto na socialização desviante, exatamente por isso, pelo que você diz. Às vezes, aquela atividade que ela está fazendo, tem alguém que assedia de alguma forma, tanto o menino como a menina, no caso, há uma visibilidade muito grande do corpo feminino, a sociedade brasileira constrói um certo imaginário, né, em relação ao corpo, e há uma exploração do corpo feminino e muitas vezes naquela situação que ela está, ela acaba sendo visível para outras pessoas que vão envolvê-la em determinadas atividades. E a gente tem identificado, inclusive nessas pesquisas, que variadas crianças e adolescentes, algumas inclusive que fizeram parte de nossas pesquisas, ou estão cumprindo medida socioeducativa ou foram assassinadas. Então, inclusive, João Pessoa tem um número muito grande de homicídios de jovens e essa é uma outra consequência do trabalho infantil, porque acontece um processo de passagem, começa numa atividade, vai para outra, entra para o tráfico, então acaba muitas vezes
tendo como consequência do trabalho no tráfico também a letalidade, que é alguns homicídios. Nós não sabemos nós estamos no momento estudando isso, nós ainda não conseguimos dizer significativamente em números o que isso significa. Acredito que provavelmente, muito em breve, nós teremos uma ideia, mas nós já identificamos, estamos hoje desenvolvendo uma atividade de pesquisa nas unidades de medida socioeducativa em João Pessoa, onde pelo menos 97% do que nós já entrevistamos foram trabalhadores quando criança. Falamos aí, professora, nessa resposta da senhora, de algumas formas de trabalho infantil, pior, né? Formas de trabalho, digamos assim, mais degradantes, as piores formas de trabalho infantil. Que outras formas a senhora destacaria? Na verdade, a legislação, a partir da própria legislação brasileira e, como eu disse, o Brasil sendo signatário das convenções da OIT, ele divide em trabalho e trabalho nas piores formas. Nessas piores formas são listados cerca de 93 atividades de trabalho. Então, essas 93 atividades são aquelas, né, como você já nominou, o conceito de piores formas refere-se exatamente, não porque existe uma melhor forma, é importante destacar isso porque há uma tendência às vezes da pessoa dizer, mas se não for nas piores formas, pode. Há uma série de condições que a própria legislação brasileira coloca e que precisa ser levada em consideração a depender da idade e da atividade da criança. Então, a criança, ela, dependendo da idade dela, ela ainda está com o desenvolvimento do sistema nervoso ainda em processo de formação, então o processo de mielinização, o processo, os seus órgãos internos ainda estão em processo de desenvolvimento, então a criança tem batimentos cardíacos mais acelerados, então ela se cansa mais rápido, ela exposta ao calor, ela vai ter que suar, o seu organismo soa mais, isso significa uma maior desidratação. Determinadas atividades, por exemplo, a agricultura é uma das piores formas. E nós identificamos muitas crianças, principalmente adolescentes, trabalhando com agrotóxico. No manuseio do agrotóxico, é comum se utilizar um certo equipamento nas costas. E a criança, exatamente por esse processo de desenvolvimento do seu sistema nervoso, está se dando um processo de mielinização, onde a sua coluna ainda não está suficientemente formada. Então, aquela substância que está ali naquele equipamento, pode, entrando em contato com o seu organismo, a probabilidade maior de intoxicação. Então, é preciso olhar um pouco a atividade, a idade da criança, por isso que a própria legislação faz essa diferença. O adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode, nas atividades consideradas dentro de um trabalho decente, onde aquele adolescente está protegido, onde ele não vai trabalhar em atividades penosas, insalubres e perigosas. E aí, por isso que o penoso, o insalubre e o perigoso é proibido até 18. Então, pode trabalhar a partir dos 16, desde que não seja insalubre, penoso e perigoso. Pode trabalhar em formação profissional, que é onde ele tem a formação técnica e a formação teórica, que é administrado por uma instituição de ofício, como o Sistema S, Senai, Senac, enfim, e nas atividades piores formas só depois de 18 anos, porque esse processo é relativamente onde o desenvolvimento da criança e do adolescente ele se completa. Professora, vamos falar um pouquinho de escola. Qualidade da escola, principalmente a pública, que é destinada à população mais carente. Essa escola ela tem qualidade para manter realmente a criança na sala de aula e assim despertar o interesse dela de modo que ela mesma, a criança, não queira ir para as ruas para trabalhar? Pois é, essa sua pergunta é muito bem-vinda porque nós compreendemos, pesquisadores e militantes do enfrentamento ao trabalho infantil, que a escola tem um papel fundamental aí nesse enfrentamento. Ela pode sim, se ela é uma escola de qualidade, contribuir significativamente para esse afastamento da criança do trabalho. Quer porque as atividades da escola são suficientemente interessantes e motivadoras para a criança, quer porque ela atende às necessidades da criança, quer porque ela acaba cumprindo um papel protetivo para essa criança, quer porque ela oferece a essa criança o acesso ao conhecimento
conhecimento científico, que é um direito humano, um dos direitos humanos, e que essa criança então vai poder ter esse capital cultural que nós fizemos referência anteriormente. Mas o que nós identificamos é que não, a escola pública hoje, claro, salvo algumas exceções, ela não consegue ser uma escola que garanta esses elementos. Ela muitas vezes não é uma escola de qualidade, ela enfrenta uma série de dificuldades, às vezes de infraestrutura, de pessoal, de formação, de projeto político-pedagógico, de acordo com as necessidades dessa criança. E muitas vezes a própria escola não funcionando com essa qualidade, não oferecendo esses elementos, ela acaba propiciando também a ida para a escola, porque a família, diante da sua necessidade, que é real, que é premente, que é urgente, não reconhece a escola como sendo aquele lugar com condições de garantir ao seu filho, à sua filha, os elementos para se inserir profissionalmente. Então, diante da urgência, muitas vezes a família prefere que essa criança vá trabalhar. Então, nós não conseguimos, por exemplo, o Brasil não conseguiu ainda na sua plenitude, o estado da Paraíba, em especial, já que estamos nele, e o município de João Pessoa, garantir uma educação integral boa e de qualidade. Já há algumas experiências de educação integral, mas não necessariamente conseguiu a plenitude disso. Então, essa escola acaba também sendo um fator que mesmo sem desejar, acaba sendo um fator impulsionador desse trabalho infantil. Nesse mês de junho, especificamente, onde temos o dia 12, que é o Dia Nacional do Enfrentamento ao Trabalho Infantil, a senhora como pesquisadora, a senhora como cidadã envolvida nessa questão do combate ao trabalho infantil, que mensagem a senhora deixaria? Olha, eu acho que há várias coisas que eu gostaria de falar. Acho que uma delas a gente já tocou, né, que é a questão cultural. Eu acho que a sociedade brasileira precisa olhar para o trabalho infantil de fato como uma violência, como uma violação do direito da criança e do adolescente se desenvolver. Porque se a própria sociedade não reconhecer isso, a sociedade pagará o ônus de não ter reconhecido isso. Hoje, inclusive, há alguns pesquisadores que estudam e fazem uma análise da relação do custo, de qual será o custo para o Estado brasileiro do trabalho infantil. Esse custo ele vem a partir, né, do adulto que lá na frente vai no seu processo de desenvolvimento se trabalhou a vida inteira e começou muito cedo, repito, a depender da atividade de trabalho, ele poderá ter um dano na saúde, ele poderá ter o não capital cultural, mas principalmente o dano na saúde, que isso significará lá na frente um gasto para o Estado brasileiro, quer seja do ponto de vista das políticas de saúde, quer seja do ponto de vista das políticas previdenciárias. E quando a gente fala numa sociedade capitalista, que a gente fala em dinheiro e mexer no bolso das pessoas, isso fica mais claro. Então, a questão que eu queria deixar como mensagem é que a sociedade brasileira, e a paraibana em especial, precisa olhar para o trabalho infantil como uma violência, precisa compreender as consequências dessa violência a curto, médio e longo prazo e precisa, de fato, retirar criança e adolescente do trabalho. Não é interessante, inclusive, para o desenvolvimento de um Estado, do Estado brasileiro, o trabalho infantil só vai significar cada vez mais um custo. Então, a sociedade precisa desconstruir essa ideia, essa cultura de que é melhor a criança trabalhar do que roubar, do que outras coisas. Não é melhor nem trabalhar, nem roubar. É melhor ela estar na escola, é melhor ela estar protegida, é melhor ela ter os elementos necessários para o seu desenvolvimento. A primeira questão seria essa, da cultura. É preciso olhar para a cultura, até porque é uma das coisas mais difíceis de trabalharmos, de mudarmos a mentalidade e as pessoas reconhecerem, mesmo as pessoas que trabalharam quando criança, às vezes defendem, né, dizendo, não, mas eu trabalhei e foi bom por isso, por aquilo. Muitas vezes, quando nós conversamos mais detalhadamente ou de forma mais profunda com essas pessoas, elas reconhecem que alguma coisa lhes faltou e lhes faltou em decorrência do trabalho. A outra questão, acho que é aproveitar a mídia para fazer isso, né? Acho que o trabalho que vocês já estão fazendo, hoje nós temos, né, com a internet, toda uma possibilidade de veiculação de informações que não depende mais, ou não depende exclusivamente da chamada mídia
mídia convencional mesmo, né? Obrigada. Da mídia convencional, né? Nós temos variadas ferramentas, desde, né, o WhatsApp que está ali no telefone, no cotidiano, um Facebook, aos jornais na própria internet, enfim. Há hoje uma grande variedade de mídias nesse sentido, então acho que a gente poderia aproveitar cada vez mais essas mídias para esclarecer, inclusive para que a população, para poder desconstruir essa cultura, é preciso que a população tenha informação. E essas mídias precisam funcionar, e aí meu apelo aqui a todas as instituições que têm de alguma forma algum canal desses, que possa veicular, convidar profissionais para falar sobre, diversificar os profissionais, cada um tem um olhar, né, tem uma perspectiva para trazer e podermos dialogar mais sobre essa questão, compreendermos melhor e podermos de fato trabalhar no sentido desse enfrentamento e de uma extinção, quem sabe, de uma erradicação do trabalho infantil. E eu acho que a terceira coisa é dizer assim, que há um movimento na sociedade, há diversas instituições, por exemplo, na Paraíba, nós temos um fórum estadual, como eu disse no princípio, congrega várias instituições, universidades, OAB, ONGs, o próprio TRT, Ministério Público, enfim, uma diversidade de instituições que tem um trabalho constante no sentido da proteção dessa criança, está constantemente alerta para as situações onde tem criança trabalhando. O fórum não tem o papel, não tem uma função deliberativa, mas nós temos sempre a preocupação de quando recebemos uma denúncia, um pedido de informação, a solicitação de um esclarecimento, sempre tem alguém que vai, sempre tem alguém que desenvolve algum trabalho, mas essencialmente esse trabalho de estarmos atentos e de nos manifestarmos constantemente em defesa da criança e do adolescente. Esse fórum se reúne mensalmente, os 12 meses do ano, e os 12 meses do ano nós podemos trabalhar para tal. E aí, para finalizar, dizer inclusive que nós temos alguns canais de denúncia para a população, caso queira fazer alguma denúncia, mas tenha receio ou não saiba como fazer, nós temos dois grandes mecanismos, que é o Disque 123, que é um Disque da Paraíba, pode ligar, não precisa se identificar, é importante que dê as informações detalhadas para que as instituições possam então tomar as medidas. A ação não é só uma ação de penalização, muitas vezes é uma ação educativa, esclarecedora. E o outro mecanismo que é nacional, que é o Disque 100, que também recebe as informações, recebe as denúncias e também encaminha para as instituições, principalmente o Conselho Tutelar, para que possa, então, efetivar alguma ação de proteção no caso dessa criança, desse adolescente. Então, há uma outra questão, que é o Estado brasileiro tem a responsabilidade. Então, a gente precisa buscar nas instituições essa responsabilidade. Professora, foi uma alegria a TV TRT entrevistá-la, né? A gente fica, assim, muito feliz com o depoimento de uma professora doutora, especialista no tema, da Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Psicologia, e que essa luta seja travada por muitos cidadãos, combater realmente essa chaga que nos diminui tanto no cenário internacional, que é o trabalho infantil. Obrigado pela participação da senhora. Obrigada a você, estou à disposição, se houver outra necessidade ou quiser outros esclarecimentos, estou sempre à disposição. Obrigada.